Salve, salve, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube. Beleza pura? Na nossa 10ª aula do curso de farmacologia, nós ainda falaremos sobre os agentes anticolinestérásicos, especificamente falando da ação terapêutica deles. Então, nessa aula em específico, vamos dar os conceitos gerais que a gente precisa entender antes de entrar na parte da aplicação terapêutica, e aí nós entraremos nas principais aplicações terapêuticas dos agentes anticolinestérásicos. Então, vamos começar aqui falando o seguinte. Os fármacos anticolinestérásicos aumentarão a concentração de acetilcolina em todos os lugares na qual este neurotransmissor sinaliza. Logo, distúrbios causados pela baixa concentração de acetilcolina são prerrogativas terapêuticas para o uso destes fármacos. Então, isso que eu li para você já resume bem de que maneira nós devemos utilizar os agentes anticolinestérásicos, que é em condições onde a concentração de acetilcolina é baixa, e também pode ser utilizado em condições que existem problemas da quantidade de receptores de acetilcolina, sejam receptores muscarínicos, sejam receptores nicotínicos. E o mais comum é de receptor nicotínico, que nós vamos ver aí tão logo adiante na aula, mas a prerrogativa é essa. E essa prerrogativa também, ela serve para justificar os potenciais efeitos adversos dos agentes anticolinestérásicos. Isso que a gente vai ver aí na próxima aula. Vamos entrar então na parte da ação terapêutica, né? Eu não vou citar os sistemas que são afetados aí para a parte de ação terapêutica, mas vou mostrar alguns distúrbios que são tratados com o uso dos agentes anticolinestérásicos. No total, nós temos 4 distúrbios que podem ser tratados com o uso de agentes anticolinestérásicos, sendo atonia do músculo liso da bexiga, miastenia graves, glaucoma de ângulo aberto e Alzheimer. Vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas afecções, desses distúrbios, e ver quais os fármacos anticolinestérásicos são empregados para cada condição. Começando com a atonia do músculo liso da bexiga. Então veja, a falta de força de contração da musculatura lisa da bexiga dificulta a micção. Se nós formos ver, a atonia é exatamente isso que eu acabei de ler para vocês. Então, se a musculatura lisa, que envolve a bexiga, não conseguir contrair de maneira adequada, o indivíduo não consegue urinar. E aí nós teremos um problema de retenção urinária. Não só a musculatura lisa da bexiga, mas como também o músculo detrusor aí da bexiga, que se ele não contrai, a urina não é expelida através da uretra. Então, se a gente for ver, a sinalização dos receptores muscarínicos na musculatura lisa da bexiga estimula sua contração. E isso eu já mostrei para vocês lá atrás na aula de agonistas muscarínicos, que era para tratar distúrbios de retenção urinária. E aqui os agentes anticolinestérásicos vão fazer basicamente a mesma coisa. Eles vão permitir que a musculatura lisa da bexiga seja sinalizada para que ela promova a contração para expelir a urina e diminuir os sintomas relacionados com a retenção urinária. E o fármaco utilizado para este evento é a neostigmina. Ela tem um efeito bem localizado, ela dura um período interessante para poder tratar esse distúrbio. Tratando da miastenia graves, que é uma doença autoimune caracterizada pela destruição dos receptores nicotínicos na junção neuromuscular, acarretando em fraqueza muscular. Então, se você quiser saber mais sobre isso, tem uma aula de fisiologia que eu falei aí da parte de neurotransmissão, da junção neuromuscular. Para você saber um pouco mais sobre isso, dá uma olhadinha, mas basicamente é o seguinte: para o músculo contrair, a célula muscular ela precisa despolarizar. E quem vai dar o evento inicial da despolarização celular lá na musculatura é o receptor nicotínico, que é um receptor de acetilcolina que vai permitir a entrada de sódio na célula. E aí essa célula vai despolarizar e vai promover a contração muscular por mecanismos específicos que eu expliquei em aulas de fisiologia. Se os receptores nicotínicos eles são destruídos, não ocorre a despolarização celular, ou ocorre muito pouco lá na junção neuromuscular. Então o que acontece? O músculo não consegue contrair da maneira como que um músculo normal, sem essa doença, conseguiria. Então o indivíduo ele vai apresentar fraqueza muscular, como também vai apresentar um alto grau de fadiga muscular. Então pessoas que têm miastenia graves, numa condição mais severa, eles têm problemas até de deixar as pálpebras abertas. O olho fica meio que trêmulo, piscando, as pálpebras, por decorrência dessa fraqueza muscular. E a gente pode utilizar os fármacos agentes anticolinestérásicos tanto para diagnóstico como para tratamento. No caso do diagnóstico, nós utilizamos o hidrofônio,
O diagnóstico ele é relativamente simples. Se faz uma injeção intravenosa de 2 mg de hidrofônio e aguarda cerca de 45 segundos. Né? Se conseguir aumentar a força de contração muscular, principalmente um teste de força de contração da musculatura do braço, né? É um teste de hand grip que eles chamam, para aumentar a força da mão, de fechar um objeto. Se a força aumentar e não ocorrer a fasciculação lingual, o que é fasciculação lingual? É como se fosse uma contração involuntária da língua. Pode-se definir que o indivíduo tem miastenia graves. Pessoas que não apresentam essa doença, mas apresentam fraqueza muscular, geralmente com a injeção intravenosa de hidrofônio, ocorre a fasciculação lingual. Então o indivíduo ele sente a língua tremer, coisa que não acontece quem tem miastenia graves. Então pode-se confirmar um diagnóstico utilizando hidrofônio, pelos sintomas que são observados, mas também pode-se diagnosticar buscando anticorpos contra os receptores nicotínicos. Mas esse é um dos testes utilizados para diagnosticar miastenia graves, utilizando os agentes anticolinesterásicos. E aí o tratamento pode ser feito com a piridostigmina e a neostigmina. Tem um outro fármaco que eu não coloquei para vocês, que é o ambenônio, que ele também é um agente anticolinesterase e serve para tratamento da miastenia graves. E aí existe todo um ajuste de concentração dos 3 fármacos que eu falei, a piridostigmina, neostigmina e o ambenônio, para que se atinja um pico máximo de força de contração e o tempo das dosagens gira em torno do tempo em que a força de contração do indivíduo se sustenta, que é cerca de 2 a 6 horas, né, o aumento da força de contração. Então, o uso desses fármacos é sempre num período de 2 a 6 horas, isso para a piridostigmina, neostigmina e o ambenônio, pode variar até 8 horas. Então tem que fazer um ajuste ideal de concentração e tempo de duração do aumento da força de contração, isso é feito na clínica, para que o indivíduo sempre vá utilizando esses fármacos para manter a força de contração aumentada que possuem essa doença. Tratando do glaucoma de ângulo aberto, eu já falei para vocês um pouquinho do glaucoma em aulas passadas, né? Mas a gente caracteriza o glaucoma de ângulo aberto pelo aumento da pressão intraocular devido à baixa drenagem do humor aquoso. Isso é um evento crônico e progressivo, né? Se o indivíduo não tratar o glaucoma de ângulo aberto, ele pode ficar cego futuramente, por decorrência que isso vai lesionando o nervo óptico. E existe uma diferença do glaucoma de ângulo aberto para o glaucoma de ângulo fechado, que é um caso mais agudo e mais severo, que quando o indivíduo tem uma dilatação na pupila, isso pode fechar a malha trabecular e aumentar subitamente a pressão intraocular. E esse aumento ele é um aumento brusco, agressivo e que pode lesionar severamente o nervo óptico. E aí tem que ter uma intervenção médica rápida para o indivíduo não ficar cego. Bom, então a gente falou do glaucoma de ângulo aberto e a gente pode usar os agentes anticolinesterásicos para tratar o glaucoma. O fármaco empregado é a fisiostigmina, né, que eu já mostrei para vocês falando dos agonistas muscarínicos. A estimulação muscarínica no olho aumenta a drenagem do humor aquoso. Aumentando essa drenagem, a pressão intraocular ela vai diminuir. Então ele também pode ser usado, né, os agentes anticolinesterásicos podem ser usados para diminuir a pressão intraocular, assim como os agentes agonistas muscarínicos. E por fim, para terminar falando do Alzheimer, né, a gente caracteriza que é uma doença que o indivíduo vai perdendo a consciência de acordo com o tempo, né, e é observado nessa doença uma diminuição de neurônios colinérgicas em áreas subcorticais do cérebro, que é a área onde o indivíduo tem a percepção, parte de cognição. E a perda desses neurônios, né, é fortemente correlacionável com o surgimento da demência, que a demência nada mais é do que a perda da capacidade cognitiva do indivíduo. Então uma pessoa que tem Alzheimer, que já está num estágio bem avançado, ela tem dificuldades para gravar nomes de pessoas, rostos, fisionomias, independente se essa pessoa é uma pessoa que está muito próxima a ela, por exemplo, um membro da família, com pessoas que são amigas, não têm tanto convivência, mas estão próximos ali também. Então, isso vai prejudicando todas as capacidades cognitivas do indivíduo. E o uso dos agentes anticolinesterásicos pode fazer com que isso seja retardado, porque a acetilcolina presente ali nas áreas subcorticais ela vai se manter por mais tempo, né? E os fármacos que são utilizados para essa doença, né, para prevenção do surgimento da demência, é a tacrina, donezepila e a rivastigmina.
Por que esses 3 fármacos? Porque eles têm um alto poder de ultrapassar a barreira hematoencefálica e atuar lá no sistema nervoso central. Então eles são bem indicados para essa doença. E aí aumenta-se a acetilcolina nesses locais e retardam o surgimento da demência. Retardam. Isso não vai prevenir. Por quê? Porque o Alzheimer é uma doença degenerativa crônica. Por mais que se utilize agentes anticolinesterásicos, isso, uma hora ou outra, vai fazer com que a quantidade de acetilcolina diminua porque os neurônios produtores de acetilcolina estão morrendo. Então isso vai retardar o surgimento da demência, mas não vai impedir que ela ocorra. Tem um estudo que mostra que a donezepila ela conseguiu retardar eficazmente em até 55 semanas o surgimento da demência, mas ela apareceu. Beleza? Bom, essas foram as referências que eu utilizei então para essa aula, as 2 referências clássicas de todas as aulas de farmacologia. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que deem um joinha, me ajudem a compartilhar o vídeo. Toda vez que os senhores fizerem isso, o YouTube me enxerga mais e me ajuda a divulgar os vídeos e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se vocês quiserem participar, como sempre, se inscrevam aqui no canal do YouTube e participem do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem o meu Facebook particular. Todas as informações estão no descritivo desse vídeo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.